Senhor presidente, senhoras senadoras, senadores, telespectadores, ouvintes, o momento que hoje vivemos nesta casa, no processo de pronúncia por crime de responsabilidade da Presidente da República, é uma realidade grave e lastimável, mas inevitável por suas circunstâncias. E a decisão que tomaremos aqui dirá se houve a infração denunciada contra a Presidente afastada. E desde logo, senhor presidente, antecipo o voto pela procedência da acusação, tanto na sua consistência jurídica quanto nos fundamentos políticos, porque desde que passou por aqui nosso saudoso mestre Paulo Brossard, ficou assentado que impeachment é um processo jurídico e político ao mesmo tempo. Então vamos aos fundamentos jurídicos e que dizem respeito às infrações fiscais cometidas de muita clareza nas ocorrências flagradas, na interpretação dos ministros do Tribunal de Contas e, por fim, na magistral análise do senador e professor de Direito Antônio Anastasia. Relatório respaldado por 14 votos a 5 na comissão especial, presidida pelo senador Raimundo Lira. A presidente Dilma, senhor presidente, assinou decretos de crédito suplementar sem prévia autorização legislativa nas datas de 20 e 27 de julho de 2015. Decretos não numerados, porque sem caráter normativo, não recebendo códigos gerenciais, no montante suplementado de 57 bilhões, 569 milhões, 163.274 reais. A abertura de créditos suplementares expressamente vetada e sem indicação dos recursos, infringindo o artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal. Flagrante violação de dispositivo constitucional, revelando conduta irresponsável, como assinala o relator Anastasia, ao escrever que constituiu desrespeito aos deveres de diligência atribuídos à Presidente com vista à tutela do equilíbrio das contas públicas. Aliás, naqueles dias de julho do ano passado, a Presidente já vinha mostrando plena consciência de que sua meta de resultado primário para o exercício não mais seria cumprido e que deveria, como assinala o relator, devolver sua mensagem ao Ministério do Planejamento para nova análise, mas não o fez. Aventurou-se a um ato ilegal, conduta grave, porque no regime presidencialista não se admite que o Executivo altere política fiscal à revelia do Legislativo. É por isso que a Constituição exige a aprovação parlamentar do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. E nesta linha, como ainda bem assinala o relator, mestre em Direito Administrativo, a Presidente da República revelou não apenas desconsideração aos mais elementares princípios de responsabilidade fiscal, mas absoluto desrespeito ao Congresso Nacional. Crime de responsabilidade, senhor presidente, crime de responsabilidade de clareza solar. Quanto a outra infração grave das ditas pedaladas fiscais, os atrasos nos repasses ao Banco do Brasil, dos subsídios concedidos pela União nos empréstimos agrícolas. Em termos práticos, esses atrasos significaram um empréstimo do Banco do Brasil à União, seu controlador, o que viola explicitamente o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que proíbe terminantemente esse tipo de operação. O relatório até aqui aprovado qualifica corretamente tais ações como fraude às contas públicas. Avaliados os fundamentos jurídicos, senhor presidente, que concorrem decisivamente para a procedência da denúncia,
Vejamos os fatores políticos, que também contam para o julgamento, mesmo se tratando aqui num repisar de fatos sobejamente conhecidos da população mais informada. O estelionato eleitoral. A presidente fez campanha fazendo promessas que não cumpriu, assim como foi eleita numa campanha regada por vultosos recursos financeiros mal havidos, onde sobressaltava uma sedutora, mas fantasiosa propaganda televisiva, campanha das propinas carreadas ao seu partido, onde os 3 tesoureiros responsáveis hoje se encontram presos. São muitas as delações premiadas que vêm referindo as verbas ilegais que saíram das empreiteiras, cujos diretores também estão presos e muitos deles já condenados. Verbas que saíram dos superfaturamentos de usinas como Passadina, Abreu e Lima, Belo Monte, Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Angra 3 e outras, além da ruína que foi levada à Petrobras, a eletronuclear da holding Eletrobras, o BNDES, dos fundos de pensão das estatais e outras em processo de espera para investigações. A presidente da República, de um lado, foi beneficiado de uma campanha eleitoral muito rica e fraudulenta, e, por outro lado, no mínimo, foi omissa diante de tantas malversações que se processavam à sombra ou às claras do seu governo, seja enquanto ministra, seja como presidente. A senhora Dilma levou o país à mais devastadora recessão vivida por este país em todos os tempos. Inúmeros de seus companheiros de governo ou de marketing estão hoje envolvidos em inquéritos policiais ou processos judiciais, incluindo seu padrinho político Luiz Inácio Lula da Silva, que vem negando o inegável, suas relações espúrias com os outros protagonistas ou cúmplices dos desvios. A presidente já não conta há muito tempo com apoio parlamentar para tentar governar, companheiros seus que a abandonaram por falta de futuro ou por decepções. Seu governo caracterizou-se pelos piores indicadores econômicos: taxa Selic 14%, inflação 9,5%, aumento da gasolina 26%, aumento das prestações do programa Minha Casa em 230%. Protagonizou um PIB negativo abaixo de 0 em 2015 e repete 2016. Fechamento de milhares de empresas, rebaixamento do crédito do Brasil pelas agências de classificação de riscos, desemprego de milhões de brasileiros, abandono de hospitais e unidades básicas de saúde sem recursos. Seu governo não preveniu o Brasil contra o Zika vírus, promoveu fundos cortes de programas nas diversas áreas da educação. Motivou o aumento da dívida pública, que hoje chega a 4 trilhões e 170 bilhões de reais. Em conclusão, senhor presidente, falam os defensores da presidente em golpe. Ora, golpeado foi o Brasil, hoje exaurido, na lona, pelos crimes e porque o governo gastou mais do que arrecadava. Governo hoje sem recurso para as obras paradas, principalmente rodovias e saneamento básico. Sai do governo deixando estados falidos pelo país afora, sem chance de receberem ajuda. Por fim, senhor presidente, não podemos esquecer das multidões que têm ido às ruas. O impeachment da presidente é um passo necessário, mas não suficiente na depuração de tantos males que afetam o Brasil. É preciso mais, é preciso que as várias ações judiciais caminhem mais rápido, que os culpados sejam condenados. É preciso evitar que o juiz Sérgio Moro de Curitiba seja uma exceção em eficiência. Rogo, pois, que os juízes da Suprema Corte cumpram o papel que a sociedade brasileira espera deles. E o meu voto é pela pronúncia, senhor presidente.